Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dio Linux News. No episódio dessa semana, a gente vai conferir o mais novo lançamento do Ubuntu, além de algumas notícias um tanto quanto curiosas da Microsoft. Mas antes, se liga nessa dica. O With Your Mind é um software para você criar mapas mentais. Ele é ótimo para você desenvolver a sua próxima ideia, fazer brainstorming com a sua equipe e muito mais. Além das funcionalidades que você já esperaria para a construção do seu mind map, ele conta com diversas ferramentas de IA que vão facilitar ainda mais o seu trabalho. Se você tiver em um momento de bloqueio criativo, você pode se aproveitar da IA para te ajudar a gerar tópicos e destravar suas ideias. Ela pode até mesmo acabar sugerindo algo que você nem tinha cogitado antes. E na hora de exportar os seus arquivos, é possível exportar não apenas em imagem e PDF, mas também dá para utilizar a inteligência artificial para gerar um vídeo ou um arquivo PowerPoint do seu Mind Map. O With Your Mind é perfeito para equipes que trabalham com diversos sistemas operacionais diferentes, já que ele está disponível para Windows, macOS, Linux, InDeb e RPM, Android, iOS e até mesmo na web. Ficou interessado? Então clica no primeiro link aqui na descrição para conferir o With Your Mind. A arquitetura de processadores ARM está cada vez mais popular. Ela obviamente já domina o mercado de smartphones, mas a gente está começando a ver esse tipo de processador em cada vez mais lugares diferentes. O maior exemplo é sem dúvida os processadores Apple Silicon, presentes desde o Mac Mini, MacBook e até mesmo o Mac Pro. Mas parece que a Qualcomm finalmente quer entrar nessa brincadeira. Apesar de já existirem computadores com ARM usando processadores da Qualcomm, eles nunca foram os mais poderosos do mercado. Mas agora ela acabou de anunciar uma nova linha que deve mudar isso, o Snapdragon X Series. Eles só devem chegar no mercado ano que vem, mas a Qualcomm promete que vai ter opções para os mais variados públicos, desde opções mais acessíveis, desde algumas opções mais premium para quem precisa de um computador mais potente. Esses novos processadores são baseados em um núcleo de CPU Orion personalizado. Isso só é possível porque eles compraram a empresa Nuvia. Por conta disso, eles podem fazer chips do zero no formato System on a Chip, exatamente da mesma maneira que a Apple faz com a linha M. Será que a gente vai ver uma grande mudança no mercado de desktop? No último episódio do Diocast, a gente trouxe o Max, lá do canal Max Dicas, para ter um papo super bacana sobre redes Wi-Fi. Esse episódio está recheado de dicas para você melhorar sua conexão sem fio aí na sua casa. Desde detalhes técnicos dos roteadores para você não escolher a opção errada, até mesmo dicas de quais dispositivos podem ser o ideal para você. O episódio já está disponível em vídeo aqui no Dio Linux Labs e lá no Spotify. E se você preferir a versão em áudio, ela também já está disponível em qualquer plataforma de podcast. É só pesquisar por Diocast. Todos os links você encontra lá no nosso site, em diocast.com.br. A gente já sabe que manter uma IA não é nada barato, mas você sabia que a cada assinante do GitHub Copilot, a Microsoft perde em torno de $20 por mês? Segundo o jornal Wall Street Journal, cada assinatura do GitHub Copilot dá um prejuízo de $20 mensais para a Microsoft. Isso é o dobro do valor da assinatura, que hoje custa $10 por usuário. Inclusive, alguns programadores utilizam tanto o Copilot que esse prejuízo pode chegar até $80 por mês. Perder dinheiro parece ser um padrão entre todos esses produtos focados em IA, como é o caso do ChatGPT, Bing Chat e entre vários outros. Cada vez faz mais sentido a OpenAI querer investir em hardware para baratear os custos, né? Mais uma notícia da Microsoft que a gente jamais imaginou que iria acontecer. Sabia que ela tem um tutorial de como instalar Linux? E não é como instalar o WSL ou Linux na Azure. É ele nativamente no seu computador. Quer dizer, mais ou menos. Esse tutorial da Microsoft também ensina a utilizar o WSL, uma máquina virtual e até mesmo a Azure, mas ele também ensina a instalar uma distribuição Linux em Dual Boot com Windows 11. Ele até que é um tutorial bem completinho, mas não indica nenhuma distribuição especificamente. Então o processo de fato instalar a distribuição não é coberto pelo tutorial. Um outro lugar onde você consegue encontrar tutoriais de como instalar o Linux é aqui no Dio Linux. Essa provavelmente deve ser a última vez que a gente vai falar sobre o Ubuntu 23.10 aqui no Dio Linux News. Isso porque ele finalmente foi lançado. No dia 12 de outubro, de presente de Dia das Crianças,
a gente recebeu a mais nova versão do Ubuntu disponível de maneira estável. O Ubuntu 23.10 chegou com o kernel na versão 6.5 e a interface GNOME na versão 45. Com isso, agora o Ubuntu também vai ter um novo botão de atividades, um novo visual de várias aplicações do GNOME e até mesmo o controle de brilho do teclado diretamente da interface. Se você quiser saber de todas as novidades do GNOME 45, a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo. Agora no Ubuntu 23.10, ele vem com uma nova extensão que traz novidades de tiling, de maneira muito parecida com o Windows 11. Você pode simplesmente arrastar qualquer janela para os cantos da interface para ela se ajustar. O novo Ubuntu também trouxe 2 novos apps. A nova loja de aplicativos, que agora é feita em Flutter e funciona de maneira muito mais responsiva, e um aplicativo para atualização de firmware. O lançamento chegou com uma polêmica, onde alguém malicioso adicionou diversos xingamentos na tradução em ucraniano do instalador do sistema, e por conta disso a ISO do sistema ficou indisponível por alguns dias. Mas agora tudo já foi normalizado e você já consegue baixar o Ubuntu 23.10 lá do site da Canonical. Bora pro Drops? Falando em Ubuntu, sabia que agora é possível rodar eles nativamente nos Macs com Apple Silicon? Isso graças ao Ubuntu Asahi, um novo projeto da comunidade que, assim como Asahi Linux e Fedora Asahi, permite utilizar o sistema da Canonical de maneira nativa nos computadores da Apple com o chip ARM. O projeto é liderado pelo Tobias Haider, um engenheiro da Canonical, mas apesar disso, o projeto não é apoiado de maneira oficial pela empresa do Ubuntu. E como ele é um projeto ainda em estágio inicial, é garantido que diversos bugs vão acontecer. De qualquer maneira, para quem for corajoso, lá no GitHub do projeto é possível encontrar o passo a passo para instalar o sistema no seu computador e fazer um dual boot com o macOS. Outro sistema ainda em desenvolvimento que já é possível baixar é o Vanilla OS. A sua segunda versão, chamada Orchid, está em estágio alfa e já é possível baixar lá no site da distribuição. Essa segunda versão, ao invés de utilizar o Ubuntu como base, vai utilizar o Debian, além de trazer diversas melhorias técnicas por baixo dos panos. Mas lembrando que essa é uma versão alfa, focada em testes, então não vai inventar de instalar no seu computador de produção, hein? Lembra de toda aquela novela da compra da Activision pela Microsoft? Pois bem, depois de 1 ano e 10 meses do anúncio, essa compra finalmente foi finalizada. A Microsoft pagou 68,7 bilhões de dólares pela Activision e é a maior compra da história da indústria dos jogos. Agora, a Microsoft é dona de franquias como Call of Duty, Overwatch, Diablo e até mesmo Candy Crush. Com o tempo, a gente deve começar a ver diversas movimentações por conta dessa compra, como é o caso de vários desses jogos entrando no catálogo do Game Pass. E falando em novela do mundo dos jogos, a gente tem mais uma atualização no caso da engine Unity. O CEO e membro da diretoria, John Ricciello, está saindo da empresa imediatamente. Ele sai com uma coleção de polêmicas no mundo dos jogos, com a última sendo toda a mudança na precificação da engine. E enquanto eles buscam por um outro nome para ser o CEO, a empresa vai ser comandada pelo James Whitehurst, que anteriormente era presidente da IBM. Mas chega de polêmica, bora falar de promoção. Recentemente, o Diablo 4 chegou no Steam, e para comemorar, ele tá com 25% de desconto. Nesse jogo, você vai precisar matar incontáveis demônios em uma batalha interminável entre o Paraíso Celestial e o Inferno Ardente. Com o lançamento do jogo no Steam, tá mais fácil do que nunca aproveitar o jogo no Linux. Ele é verificado no Steam Deck e roda perfeitamente no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do Open Source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer saber todas as novidades do GNOME 45? Então é só clicar nesse vídeo aqui do lado para conferir. Eu te vejo lá.